tinha essa trend aí nas redes sociais. Primeiro você faz, depois você melhora. E é isso que a gente vem fazendo, né? E a gente ter esse olhar que a nossa trajetória é única, né? E a gente olhar para os nossos resultados também. Me compararam com o Gustavo Borges e Fernando Scherer, porque são meus contemporâneos, né? O Gustavo tem 4 medalhas olímpicas, o Fernando tem 2 medalhas olímpicas. Estamos começando a 3ª temporada do GIMPcast. E nessa temporada vamos trazer convidados de diferentes segmentos para estar compartilhando suas jornadas, trilhas, rotas. Inclusive, rota é uma palavra que o pessoal de segmento de cargas conhece bem. E é por isso que a gente utilizou essa palavra para fazer parte da 3ª temporada. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da 3ª temporada GIMPcast Rota. E deixa eu apresentar aqui o convidado especial, a nossa bancada de hoje, Júlio Escovas, que é o diretor administrativo comercial da Joinville Implementos. Ele faz esse link, né, que o objetivo do GIMPcast é estar trocando experiências, pensar diferente, falar diferente, ouvir diferente e trazer pessoas de segmentos diversos do nosso também é uma troca, um network bem positivo e esse é o objetivo do GIMPcast, trilhar novas rotas e compartilhar experiências. E aí o Júlio faz esse link aqui, porque é o especialista, é o representante da Joinville Implementos, ele vai fazer esse link então com o nosso segmento de transporte de cargas. Prazer estar aqui, prazer poder compartilhar um pouco da nossa história, das nossas rotas aí, né? Compartilhando aprendizados e aprendendo aqui com cada GIMPcast, com cada episódio, a gente sai daqui com muito conhecimento. E essa é a filosofia, essa é a missão do GIMPcast, né? Compartilhar conhecimento aí com o nosso público. Uma honra estar aqui, uma honra fazer parte dessa mesa. E o nosso propósito é justamente esse, né? Crescer, evoluir e concretizando a mobilidade de cargas. Perfeito. E hoje a gente vai abrir o nosso primeiro episódio com chave de ouro. A gente está aqui com um convidado que é um atleta olímpico, teve destaque em Sydney no ano 2000 e Atenas em 2004. E ele também é advogado, o nosso convidado é escritor, é palestrante e pai do Pedro. Seja muito bem-vindo, Eduardo Fischer. Obrigado. Sem dúvida uma honra ímpar poder participar desse episódio tão icônico do GIMPcast, né? O primeiro da 3ª temporada. Sinto-me honrado. E eu acho que a gente tem muita coisa em comum para falar sobre hoje, caminhos, né? Processo, trilhar, resiliência, enfim, disciplina. Tudo que a gente consegue enxergar no esporte, a gente consegue enxergar também no empresário e nos empreendimentos. Então, acho que vai ser um papo bem bacana. E se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. E se ainda não conhece a Joinville Implementos, já fica aqui o nosso convite para seguir as nossas redes sociais, @Joinville Implementos. Vai ser uma alegria ter vocês por lá também. A 1ª e 2ª temporada já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Dito isso, vamos começar pelo começo. Eduardo, assim, como que começou a tua jornada, né? Como nadador, como atleta? Teve alguém que te inspirou, te motivou? Como que foi o início da tua jornada? Então, como toda criança, né? No início, a gente tem um incentivo sempre dos nossos pais, né? E no meu caso não foi diferente. Meus pais sempre me incentivaram bastante à prática esportiva. Eu sempre fui um menino, um garoto hiperativo, não no sentido pejorativo da palavra, no sentido de gostar de fazer coisas ao ar livre. E dito isso, o meu pai sempre procurava me colocar em atividades que pudessem ter ligação, né, com o esporte. Então, até influenciado muito pelo meu irmão. Meu irmão era um excelente nadador, quando ele tinha lá seus 13, 14 anos. E eu, como todo irmão mais novo, adoro imitar o irmão mais velho, né? A gente até enxerga o nosso irmão mais velho até mais ou menos como um grande herói, assim. Então, naquela época, ele realmente foi uma inspiração muito grande para mim. Eu via nele algo que eu queria ser. Eu quero ser como meu irmão. É um grande atleta, ele já estava entre os melhores do estado, com essa pouca idade, ele 13, 14 anos. E eu, com meus 9, 10 anos, tentei trilhar o caminho dele. Então, acho que meus pais e o meu irmão ali, a minha família, realmente foi a grande base incentivadora para eu iniciar no esporte de alto rendimento. Até essa história do Fischer, a gente ouve também no transporte de cargas, né? É uma continuidade, é uma inspiração. Não sei se contigo foi assim, Júlio, também, ou não, né?
na verdade, é uma missão de continuidade, né? A nossa missão acaba sendo de continuidade, de ampliação, né? Uma gratidão imensa pela oportunidade que a gente acaba tendo, né? No nosso caso específico, né? De empresa familiar, né? Na verdade, nós somos a 4ª geração de empreendedores do segmento de implementos rodoviários, né? Meu bisavô já era desse segmento, meu avô foi desse segmento, meu pai trilhou essa rota aí e nós demos continuidade, né? Fazendo aí as devidas ampliações e alterações, né? Evoluções aí no decorrer aí dessa rota, dessa jornada, né? E nas transportadoras a gente vê muito disso, né? Famílias aí, empresárias, né? Onde estão aí 2ª geração, 3ª geração, 4ª geração, né? E isso que é o legal, né? É essas novas gerações poderem quebrar aquele tal do paradigma, né? Que da 3ª geração para frente não dá certo, né? Exato. E eu acho que é ali que é o desafio e eu acho que tem motivado, né, muitas empresas familiares, essa nova geração a mostrar que tem capacidade também de crescer, de evoluir, de fazer muito mais, né? Então... E aí, como que é esse desafio, Fischer? Aí tinha o teu irmão, que já era, né, já tinha umas conquistas e servia de inspiração, mas aí você foi além. Queria que tu contasse um pouquinho dessa tua jornada e como que foi esse desafio. Essa menção que o Júlio fez, ela é muito importante, né? A questão do desafio, né? Eu falo sobre isso no livro e eu trago isso para a minha vida profissional agora, que o homem só progride perante o desafio, né? Somente perante ambientes desafiadores que a gente tem como progredir. Se a coisa fica muito estagnada, a gente acaba não progredindo. Tem até uma história que eu utilizo bastante nas minhas palestras, que é a questão de colocar um tubarão no seu tanque, né? Eu faço o paralelo com a água, com um animal aquático. Foi feito um estudo. E a conclusão do estudo na Universidade de Pittsburgh foi que a gente só vai progredir com desafios. Então, coloque um tubarão no seu tanque para você estar sempre alerta e tentar progredir para ser uma pessoa melhor. E essa questão aí que ele está falando desse paradigma, né, de quebrar a 3ª geração, isso é muito louvável. A gente vê que isso passa e ele encara isso como um desafio. E no esporte a gente tem desafios, né? Então, eu sempre fui um menino que estava querendo me desafiar. Eu lembro que ali com meus 10, 11 anos, existia a equipe principal de Joinville, que era aquela equipe que ia para os Jogos Abertos, que o Ricardo, que era o treinador da época, ele só aceitava assim, garotos mais maduros. A partir dos 13, 14 anos, a equipe era formada muito por esses meninos dessa idade, mas principalmente pelos meninos ali de 17, 18, 19 anos. E as crianças de 10, 11 não eram recebidas pelo Ricardo porque não me acompanhava ao treinamento. Mas eu tinha uma vontade. Então, eu fazia aquela escolinha, né? Às 13h30, no primeiro horário da tarde, com a professora Ana Guilhermina, que era a iniciação à natação. E depois, o Ricardo tinha 2 equipes, e a equipe principal era aquela das 5h30 da tarde. Os caras ficavam na piscina das 5h30 até as 19h, até anoitecer, os treinos longos. E aquilo me fascinava. Pô, eu também quero fazer parte dessa equipe, eu também quero esse desafio, eu também quero nadar com os mais velhos. E eu lembro de ter ficado durante 1 ano literalmente enchendo o saco do Ricardo. Ricardo, eu quero ir para a equipe. Não, cara, tu é muito novo, tu não vai acompanhar. Não tem problema, eu quero. Até que finalmente o Ricardo então cedeu e falou assim, tá bom, então tu vai lá na Raia do Canto, lá na Raia 6, tenta acompanhar e não me encha a paciência. E literalmente a primeira semana eu só engoli marola, porque a piscina vai jogando marola pro canto. Eu estava lá na Raia 6, na Raia do Canto, não acompanhava direito, porque eu era menor, aliás, eu era uma criança pequenininha, nunca fui avantajado em termos físicos, né? Então eu fiquei lá tomando muita marola. Eu lembro na primeira semana chegar em casa e ir pro meu quarto chorar, porque eu estava sentindo a pressão de estar com os mais velhos, né? Mas eu nunca ia dar o braço torcer e mostrar para alguém que eu estava chorando, né? Mas passada essa fase inicial, eu fui me adaptando e acabou o negócio progredindo aí de forma natural. E aí quando, né, você mesmo se colocou nesse desafio, teu pai apoiou, teu irmão também, você vai lá no cantinho, lá na Raia 6 e vai tentar, e assim que foi o início. Exatamente. Até foi bom que o meu irmão já era um veterano, digamos assim, que até eu pude ter uma certa proteção, né? Não, é o irmão do... Que lá era assim, o meu irmão, como ele é mais velho e mais alto, ele era o Fischer. Eu era o Fichinha, porque literalmente eu era um menino magrelo e pequeno, né? Até hoje eu não sou
um homem alto, né? Eu tenho apenas 1,80 m, meu irmão já tem quase 1,90 m. Então eu era muito magrinho, então, fichinha, fica lá na raia 6 e não incomoda a gente. Daí meu irmão me dava uma protegida, então meu irmão foi importante nessa fase também para me proteger um pouquinho. E o meu pai sempre incentivando, então isso foi muito bacana e acho que foi importante para eu ter a liberdade de progredir e arriscar nessa nova equipe. Então, o primeiro ponto aqui, arriscar, aceitar o desafio e arriscar. E aí teve uma rotina de treino. Como que tu começou a atingir a tua performance, começar a competir realmente e se tornar um profissional? Então, a gente só federar é aquela, quando você faz a tua vinculação com a Federação de Natação do Estado, né? No caso, a Federação Catarinense. A gente só fazia isso com os 13 anos. Eu já fui para a equipe do Ricardo com 12, então eu nem era federado ainda. Então, eu tentava acompanhar literalmente a equipe, do jeito que dava. Mas logo eu fui demonstrando que eu tinha, vamos dizer assim, jeito para o negócio, né? Mas eu não era um atleta assim excepcional, inclusive quando eu comecei a competir ali federado com 13, 14, 15 anos, o meu estilo principal era o borboleta, depois eu mudei para o lado do peito, e eu não tinha nenhum resultado assim muito expressivo, né? Eu tinha resultados bem medianos para a minha idade e para o âmbito joinvilense e âmbito estadual. E as coisas foram progredindo de uma maneira até assim bem natural, né? O Ricardo preservou, o Ricardo era uma pessoa que preservava, porque às vezes a gente coloca muita pressão e muito treino quando a idade ainda é muito parca, né? Assim, 12, 13. Então o Ricardo deu uma segurada ali. Calibrou. Isso, né? Para não botar muita pressão. E eu fui gostando. Na verdade, eu sempre gostei do treino, né? Eu sempre gostei do desafio. Eu comento isso no meu livro, comento nas minhas palestras. Nunca na minha vida alguém precisou me chamar para ir para o treino. Seja de manhã, seja tarde. Minha mãe nunca me acordou. Eduardo, está na hora do treino. Eu sempre fiz isso de forma natural porque eu gostava. Para mim era um prazer ir para o treino, tentar fazer um tempo melhor do que eu tinha feito no treino passado. Então, essa vontade de progredir, esse prazer pelo processo, né? Eu falo muito isso no livro e acho que a gente vai comentar sobre isso mais para frente, sobre ter prazer no processo, no momento atual, né? Às vezes a gente mira muito lá na frente e fica tão preocupado com o resultado lá na frente que esquece de viver aquele momento. O presente, né? O presente e saber as dificuldades que tu está vivendo nesse momento e aproveitar os aprendizados do momento, né? Porque, né, Júlio, você sabe, como empreendedor, a gente aprende todo dia. Todo dia é uma batalha diferente para aprender, para tentar vender mais, para tentar progredir mais, para tentar trazer parceiros melhores, enfim. Então, eu acho que esse processo é algo que eu falo muito no livro e que acho que é muito importante. Esse processo que tu comentou agora, eu achei legal e eu tenho uma pergunta entre performance e perfeição. Porque independente, para você buscava a tua perfeição, ou não? Qual que é a diferença da performance, da perfeição, quando um ajuda, quando o outro atrapalha? E também tu fez uma menção e está fazendo muito do Ricardo, né? Esse acompanhamento de uma pessoa que tem esse olhar cuidadoso, digamos assim, porque você era uma criança, né? E justamente é bem nessa fase que ele poderia ter te podado de repente, apesar de que a tua mentalidade já era de desafio e tal, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre performance, sobre perfeição. Essa pergunta é muito boa, é muito interessante, porque quando eu estava escrevendo o meu livro, já estava numa fase mais avançada, algumas pessoas até me perguntaram assim, Fischer, por que eu vou ler o teu livro se outros atletas contemporâneos seus tiveram mais sucesso do que você, né? E me compararam com o Gustavo Borges e Fernando Scherer, porque são meus contemporâneos, né? O Gustavo tem 4 medalhas olímpicas, o Fernando tem 2 medalhas olímpicas. E aí você fala sobre a questão da perfeição, né? E aí eu faço esse link do resultado com a busca pela perfeição e o sucesso. Não necessariamente eu preciso ser o melhor para ter sucesso. Então, às vezes, a gente fica muito preso a isso, né? Porque hoje eu faço uma retrospectiva da minha carreira e eu fui a 2 Olimpíadas. Obviamente que o meu grande sonho era ser um medalhista olímpico, mas eu não consegui. Eu fui até a semifinal olímpica, mas eu consegui ser medalhista em campeonato mundial, pan-americano, sul-americano, Copas do Mundo, mais de 30 medalhas em Copas do Mundo. Então, mesmo que eu não tenha alcançado o primeiro lugar no pódio, entre aspas, que é aquela medalha olímpica, que é o grande sonho, isso não me classifica como uma pessoa que não tive sucesso. A gente tem que respeitar e compreender que todo o processo foi muito bem feito,
todo o aprendizado que o processo do esporte me trouxe, esse legado esportivo, é fundamental para ser quem eu sou hoje. Né? Até para eu aplicar isso na advocacia hoje, como um advogado, essa questão da dificuldade, da resiliência, da consistência, algo que eu bato muito sobre a consistência. O que ir uma vez na academia e o resto da semana vai fazer por você? Nada. Você tem que ter a consistência. Então, é muito melhor você ir a semana inteira 20 minutos ou 4 vezes 20 minutos do que um dia e 2 horas. Né? O ser humano precisa de consistência, precisa de disciplina. Isso não é fácil, né? Porque a gente vai uma vez, volta para casa, olha no espelho, não vê nada. Não mudou nada. Não tem resultado, não consigo ver resultado, eu desisto. Então, é algo que a gente tem que confiar. É um processo. Eu tenho certeza que se eu continuar naquele exercício físico, eu não sei exatamente quando, mas vai ter um momento que eu vou estar entrando em forma, que eu vou estar minha musculatura vai estar mais resistente, mais capacitada. Então, é muito legal ter falado isso, porque, sem dúvida, eu não fui o melhor nadador da minha geração. E eu não sou o Gustavo, eu não sou o Fernando. Mas o Fernando e o Gustavo não são o Eduardo Fischer. Eu tive as minhas dificuldades, que são diferentes das dificuldades deles. Uhum. Eu tive os meus resultados, que são diferentes dos resultados dele. E isso não me faz menos ou mais bem-sucedido do que o Gustavo e o Fernando, ou outros atletas da minha geração. O Cielo também, eu estava terminando de nadar, o Cielo estava chegando, medalhista de ouro olímpico. Então, a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu desafio, tem a sua história, tem o seu processo. E as suas vitórias. E as suas vitórias, obviamente. E legal ter falado isso, Júlio, porque não é a vitória do primeiro lugar no pódio. Perfeito. Uhum. É a vitória que você se propôs, né? Hoje, talvez você não seja a maior empresa de implementos do Brasil, mas isso não te faz uma pessoa sem sucesso, muito pelo contrário. Né? Então, a gente tentar entender que o processo e as vitórias menores de cada dia, às vezes, são tão importantes quanto o resultado final. Legal falar de processo, né, Júlio? Porque quando a gente traz para a parte corporativa, e queria que daí você falasse um pouquinho, né, sobre esse processo e a gente ter esse olhar que a nossa trajetória é única, né? E a gente olhar para os nossos resultados também como não é o primeiro do pódio, não é a primeira empresa top of mind nesse momento, mas a gente tem um processo e valorizar isso já vem da história ali de valorizar o pai, a mãe, né, a família, quem nos apoiou. E na história do Eduardo também eu acho legal a gente ressaltar a importância de um especialista, de um técnico, de um mentor. A família também tem esse papel importante, mas alguém que nos direcione para a gente ter esse olhar. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu acho que isso facilita a jornada. Pegando o gancho geral aí, né, Cláudia? Eu não lembro quem foi o autor da frase, mas a frase é assim: é melhor feito do que perfeito, né? Uhum. Então é isso, é a gente todo dia fazer um pouco, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e seguindo a jornada, conquistando, né, as pequenas vitórias. E é assim no mundo corporativo, né? Às vezes a gente quer fazer algo hiper, mega perfeito, o melhor do mundo, né? E você acaba não fazendo, você não lança o produto, você não entrega o serviço, você tem que começar, né? Até recente estava nas redes sociais, né? Primeiro você faz, depois você melhora, né? A trend. A trend, isso, tinha esquecido o termo ali. Tinha essa trend aí nas redes sociais. Primeiro você faz, depois você melhora. E é isso que a gente vem fazendo, né? De que forma? Em conjunto, né? O Ricardo teve ali, o Fischer teve o Ricardo auxiliando ele. No mundo corporativo, nós temos que ter pessoas melhores do que nós, nos ajudando, né? Na questão dos processos, na questão aí das mentorias, né? Porque no mundo corporativo, quanto mais alto você vai subindo na pirâmide, mais solitário você vai ficando, né? Então, você precisa ter aquele apoio externo, né? Aqueles mentores, coaches, conselheiros, né? Para te ajudar naquelas horas de dificuldade. Chego em casa, daí eu choro no meu quarto sozinho, mas, eu não vou dar o braço a torcer. Mas se eu tiver alguém que eu possa aí compartilhar e dizer, tô nessa dúvida, será que eu vou por aqui, vou por ali? Então, ter essa rede de apoio, né? Pessoas melhores do que você, tanto dentro do teu time quanto fora do time. Dentro do mundo corporativo, disciplina faz toda a diferença, né? A gente tem visto a consistência, isso. Né? Tem que ter, não é aquilo, não adianta eu fazer uma vez só
o negócio bem feito. Tem que sempre fazer bem feito, você tem que se preocupar sempre com os pequenos detalhes, né? Eu uso muito o link esportivo para o mundo corporativo nosso, né? Tanto é que nas nossas reuniões eu uso isso lá, né? Eu digo, você está vendo? Pô, aquele nadador, aquele atleta, aquele jogador, ele treina quanto para às vezes conquistar lá 1 segundo, né? Quanto isso faz de diferença? E assim tem que ser a gente também, né? A gente tem que estar no mundo corporativo, dentro das empresas, das organizações, seguindo o processo, todo dia preocupado com os detalhes, né? Muita disciplina, faz toda a diferença a disciplina, né? A gente tem que ter isso, resiliência, né? A gente tem que ter uma resiliência fora do comum. Sim. No mundo corporativo. No mundo esportivo é o da perda, né? Porque, puta, te esforça ali. Quanto tempo tu treina para uma competição e às vezes tu vai lá e, pô, não deu certo, né? Sei lá, queria pelo menos o 2º lugar, mas não deu, né? Tu tem que ter a resiliência de voltar para casa e vamos treinar de novo. E assim nós no mundo corporativo também temos que ter essa resiliência, né? E vontade. Se eu puder pegar o gancho do que o Júlio falou, é muito legal essa fala dele, porque é importante a gente ter essas pessoas que vão orientar, mas no final do dia depende da gente, né? Sim, eu costumo dizer assim, ninguém vai te motivar, ninguém te motiva, a não ser você mesmo. Então, você vai ouvir pessoas importantes e essas pessoas vão acender uma chama dentro de você. Mas no final do dia, quem tem que fazer o trabalho é você você mesmo. Que faz a diferença com você mesmo. E isso é muito importante porque as pessoas tendem a terceirizar, às vezes, as coisas. Eu preciso de alguém, ou preciso fazer o curso tal, eu preciso estar... Não, depende de você, né? E tem um cara que, às vezes, eu utilizo pensar fora da caixinha, né? Aquele negócio é o detalhe, porque a gente briga por detalhe. Tem uma história icônica na minha carreira, eu conto no livro. Eu tinha 19 anos e, de repente, eu percebi que eu tinha chance de fazer o índice pro Pan-Americano de Winnipeg, em 99. E era início de 99, o Pan-Americano era agosto de 99, e eu acabei ficando por 4 centésimos fora da seleção brasileira. Seria a minha primeira seleção. Centésimos. 4 centésimos. É o detalhe do detalhe. Você não pisca em 4 centésimos, né? E eu fiquei de fora do Pan-Americano por 4 centésimos. E o que se sucedeu depois foi o seguinte: o nadador de peito que classificou para aquele Pan-Americano acabou por uma série de circunstâncias entrando no revezamento medley junto com o Gustavo e o Fernando, e foi a primeira vez na história que o Brasil ganhou no revezamento 4 por 100 medley dos Estados Unidos em Pan-Americano. A primeira e única. Então eu pensava assim, eu olhava pela televisão e falava, se eu tivesse feito o índice, eu estaria nessa equipe, eu teria voltado com o ouro do Pan-Americano. E eu me senti mal, falei, eu perdi a oportunidade da minha vida. Não vai ter outra. E passou 1 ano, eu fui para a Olimpíada. E se tu me pergunta hoje, e eu fui para a Olimpíada para participar, porque eu era jovem, eu até lembro disso, eu fiquei em 31º colocado na minha primeira Olimpíada, em Sydney. Mas eu estava nos Jogos Olímpicos, porque eu consegui 1 ano depois, a resiliência, 1 ano depois, focar, agora se eu não fui para o PAN, eu quero ir para a Olimpíada. E batalhei por isso. E o que eu quero dizer é o seguinte, hoje tu me perguntas assim, Fischer, tu trocaria a tua participação em Sydney de 31º colocado pelo ouro no Pan-Americano? De jeito nenhum. Então, aquilo que a gente falou sobre a questão da perfeição, a gente entender que as derrotas ensinam algo para nós, a gente pode ter algo melhor no futuro, mesmo perdendo naquele momento. E não é porque eu não subi no pódio dos Jogos Olímpicos que eu trocaria pelo pódio do Pan-Americano. Então, às vezes, a gente fecha algumas portas e abre-se outras. Perfeito. Né? Então, e no final das contas, é aquilo que eu falei. Vai depender muito da gente. Como a gente vai encarar o desafio, como é que a gente vai superar a adversidade. Tu está falando num contexto geral, a jornada é nossa. Cada um tem a sua. Né? A gente vai ter as pessoas que vão acelerar esse processo junto conosco, como também pode desacelerar. Né? E aqui tem as estratégias e o foco no que você quer. Porque teria todas... os motivos para você colocar o foco, poxa, não consegui, foi 4 centésimos, e ficar focando no que não ia mais te ajudar, e ao invés disso, então, tu colocasse, né, o teu foco, agora eu vou para Olimpíadas, já que eu não consegui aqui,
E é muito legal, né? Quando a gente escuta essas histórias de resiliência, de foco, de disciplina, o quanto isso a gente tem no nosso dia a dia, não é só com um atleta de alta performance, e que a gente vai ligando os pontos hoje com maturidade, você olha para a tua história e tu conta a tua melhor história, mas não foi sempre uma linha reta. Não. Teve pessoas também que não agregaram, muito provavelmente, na tua jornada. Qual que foi a tua estratégia quando estava num momento de pressão, assim, nesse momento delicado, de repente, da tua carreira como nadador? Eu tive vários momentos bem complexos na minha carreira, né? Esse foi um deles, né? Eu ter ficado fora do Pan-Americano, realmente alguns meses sequentes, assim, subsequentes, olhando realmente o pessoal no Pan-Americano, eu queria estar lá, e realmente a minha ideia naquele momento, eu perdi a chance da minha vida. E aí você percebe, e você vai assimilando aquela derrota e você vê que a equipe volta e a equipe já está treinando para um próximo desafio, que é a Olimpíada, e você fala assim, mas espera aí. Não estão comemorando. O mundo não acabou. Existem coisas pós. Né? Existe vida depois de uma derrota. Exatamente. Então, a gente vai aprendendo isso. A gente vai literalmente ficando casca grossa. Né? A gente vai calejando, aprendendo com as coisas e entendendo que não é uma derrota que vai determinar o teu futuro. Né? E eu falo também sobre isso no livro, sobre a questão do meio e resultado, né? E eu, geralmente, quando eu vou dar minha palestra, eu coloco uma foto da piscina do tênis clube lá em 1994, 95. Era um tanque, azulejos quebrados, a gente não tinha nem todas as raias para dividir a piscina. Então, literalmente, eu não tinha, naquele momento, o melhor meio. Eu não estava na melhor piscina, no melhor centro aquático melhor do mundo. Estrutura. Não era a melhor estrutura. E aí, o slide seguinte, eu coloco uma foto da piscina de Atenas, uma foto que eu bati. Que naquele momento, em 2004, era a melhor piscina do mundo. E aí eu faço esse comparativo. Não é porque eu não tive o melhor meio que eu não vou ter o melhor resultado. Né? E às vezes a gente se pergunta isso quando a gente não consegue. E eu passei por isso na minha carreira de graduação, né? De estudo. Eu não fiz a melhor faculdade do Brasil. E às vezes a gente vê essa criançada, às vezes também, que às vezes está... por algum motivo, alguma circunstância está fazendo o ensino público, e a gente tende a entender, se eu não estou na melhor escola, se eu não estou na melhor estrutura, eu não vou ter o melhor resultado. Isso não é verdade. Porque depende de quê? Depende da gente. Depende da gente buscar, da gente correr atrás, da gente... É claro que vai ser mais difícil. Esforço, isso, né? O esforço é maior. É mais difícil, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela pimentinha, que é o desafio. Perfeito. Que às vezes os outros não têm. Que às vezes pode fazer a diferença. Então, eu olhava para aquela piscina e quando eu ia competir lá no Esporte Clube Pinheiros, eu olhava aquela piscina do Pinheiros, meu Clube Pinheiros, é um negócio gigantesco, né? Uma quadra inteira em São Paulo. Eu falei, esses caras têm essa piscina aqui cheia de coisa e eu treino uma piscina assim. Mas eu vou ganhar desses caras, vou provar que eu também posso, entendeu? Então, é aquele negócio, a gente tentar entender a nossa realidade e adequar, porque o que tu falaste, Cláudia? Nós somos únicos, né? Cada um de nós é único. E tem, não sei se vocês conhecem o ator Terry Crews, que é aquele que fazia o pai do Chris no Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu acho ele fantástico, ele é um excelente ator e ele é um excelente palestrante também. Tem um vídeo dele que ele fala sobre a gente ser único. Não tente ser o melhor, tente ser único. Né? Então, porque às vezes a gente fica buscando ser o melhor. Não, vamos ser a gente mesmo. Vamos buscar as nossas qualidades dentro do nosso meio. E aí ele fala que na primeira premiere do primeiro grande filme de Hollywood que ele fez em parceria com o Arnold Schwarzenegger. Ele falou que ele chegou no tapete vermelho e todo mundo só queria tirar foto do Arnold Schwarzenegger. E ele falou assim, cara, como é que eu faço agora para chamar atenção? Porque ele tinha vontade de ser conhecido no meio de Hollywood. Ele era um atleta de futebol americano, muito pobre, veio de uma família pobre e queria... o estrelato. E como é que eu faço agora para fazer? Aí que eu falo que é legal quando a gente pensa fora da caixinha, né? Ele falou assim, pessoal, ele pensou, eu vou pular. Vou dar um pulo e vou chamar todo mundo. Ele falou assim, senhor, esse fotógrafo, olha aqui, no 3 eu vou pular. 1, 2, 3, ele pula no tapete vermelho, dá um salto. E aí os caras começaram a achar ele meio doido, começaram a tirar foto. Daí ele está falando isso num podcast, ele fala assim, se você pesquisar agora, Terry Crews pula no tapete vermelho. E na mesma hora eu cliquei assim e tinha 400 fotos do cara pulando no tapete vermelho. Super conhecido. Por quê? Porque ele foi único. Usou a criatividade. Todo mundo queria saber do Arnold Schwarzenegger, que já era um ator super renomado, conhecido. Mas eu vou dar algo diferente para eles, vou ser do meu jeito.
Isso acabou tornando ele famoso, que era um dos objetivos dele. Então, é aquele negócio, Cláudio. A gente tem que ser único, a gente tem que pensar dentro da nossa realidade. O meio influencia, mas não determina. Perfeito. Né? Ótimo. Resumindo. Ótimo, E aí, de ótima desafio, Júlio, na parte, vamos trazer aqui um pouquinho para o mundo corporativo. Eu não sei se a Joinville Implementos passa por desafio, é só o Fischer que passa. Tenho certeza que passa. Mas gostaria de Mais saber assim, um, um né? pouquinho, assim, como que são as estratégias, você, né, como visão de empreendedor, como que o desafio, ele também faz crescer, evoluir, ter esse olhar para o positivo, apesar, muitas vezes, da situação não nos colocar, né, com esse olhar, com essa percepção, mas queria saber um pouquinho da tua visão diante dos desafios. Não sei se na Joinville Implementos acontece, né? Quase todos os dias, né, Cláudio? Uns maiores, outros menores, né? Assim como no transporte de cargas, né? A gente Sim. sabe que os desafios são grandes. O mundo do transporte é um mundo repleto de desafios, né? Principalmente por segmento aí da rodagem, né? O pessoal da rodagem aí, né? Questão de infraestrutura, né? Estradas e tudo mais. Então, para eles é um desafio muito grande nas estradas, né? Para nós, como parceiros, né? dos transportadores, né? Nós como fornecedores, os nossos desafios são diários, né? Por causa de mão de obra, insumos, né? Materiais, abastecimento, logística interna, né? E a questão também aí do mundo, né? Hoje a gente passa por questões climáticas também que trazem novos desafios para a gente, né? A gente tem que estar pensando aí como enfrentar as questões climáticas, né? A gente já passou por situação climática que nos prejudicou, né? Lá em 2020, além da pandemia, tivemos o ciclone bomba, então ali tivemos que enfrentar um desafio. Né? Agora, recente, mais um desafio, né, que a gente está aí passando, aí, que é a questão do incêndio, né, que tivemos aí final do ano agora, de 2024, ali em dezembro, quando estávamos entrando em recesso ali. Ainda estamos nos recuperando de mais esse desafio. Né? Então, aí você vira o ano, vem aí as questões de reajustes. Então, a nossa vida, a vida do empresário como um todo, ela é repleta de desafios todos os dias, né? Eu gosto de dizer lá que as decisões mais desafiadoras nós temos que tomar sempre de manhã cedo, que daí você chega, você dormiu, uma noite de sono faz toda a diferença na vida do empreendedor. Então, assim, eu dentro da minha humildade, se eu puder deixar também um conselho, se tu está num momento difícil, precisa tomar uma decisão difícil, não toma naquele dia, vai para casa, dorme, descansa e no outro dia de manhã cedo reflete, discute com seus pares, né? Por isso que é muito importante ter um time bom, né? Um time melhor do que você. Com diálogo, né? Time bom com diálogo. Traz para a mesa junto, isso a gente tem por prática dentro da nossa organização. É difícil a gente tomar uma decisão sozinho, né? A gente compartilha né, dentro da nossa estrutura lá com gerentes, com coordenadores, com supervisores. Então, é igual no esporte, né? Tá lá no revezamento, os 4 têm que ser bons. Então, dentro do nosso time, todos têm que ser bons também, porque senão nós não vamos obter o resultado final, né, que é o sucesso, que é a vitória, né? Então, a gente tem essa prática, né? Então, os desafios estão aí para serem vencidos. Mas se tu tiver um time forte, né, isso faz toda a diferença aí no teu dia a dia. E aquilo, se você quer um objetivo grande, né, você quer alcançar algo grande, você tem que entender que a jornada não vai ser fácil. Não existe jornada fácil. Né? As jornadas são difíceis mesmo, né? Elas exigem muita dedicação, muito foco, muita consistência, né? Muita resiliência, muita vontade e muita fé. E tem momentos que a gente precisa também de muita fé. Sim, verdade. E vontade. E aí o Júlio comentou ali de um ritual, né? Não um ritual, mas talvez uma prática. Lifestyle, talvez, é uma palavra também que está se usando muito. Aí, Fischer, a pergunta vai ser para ti, né? Até esportista talvez tenha isso mais forte, mas você acredita em rituais, em algumas práticas diárias? Você tem algum ritual? Você tem algum lifestyle que te beneficia? Você acha que isso é importante para quem está buscando performance, independente da área? Não tenho dúvida sobre isso, né? Aliás, no esporte, se você não seguir um determinado formato de modelo de vida e
e seguir esse modelo, as chances de você ter sucesso são menores, né? Então, é o que o Júlio falou, descansar é fundamental. Então, às vezes, fazia parte do treino descansar. Eu sempre falo que, assim, o que acontecia, eu acordava de manhã, então você ter uma boa alimentação, você ter um bom descanso e você fazer um bom treino, né? Então, a gente acordava de manhã, se alimentava e ia para o treino. E o treino ali da manhã acabava próximo do meio-dia. A gente voltava para casa para se alimentar e o que fazia parte do treino depois do almoço? Era o descanso. Então, literalmente, eu precisava dormir depois do almoço, porque eu precisava que meu corpo se recuperasse. Porque na sequência, às 15 horas, eu tinha mais uma sessão de treino de piscina, para depois fazer mais uma sessão de musculação. Então, se a gente não entrar num modelo onde você consegue exigir do teu organismo a performance máxima e não der prazo e condições para se recuperar, isso não vai funcionar. Né? Mas puxando o gancho do que o Júlio falou ali, no negócio do time, a gente encara o esporte, a natação como um esporte individual, obviamente que é, mas é muito importante ter um time bom, né? Não só no revezamento, na prova individual também. Então, o Ricardo e o Armando, que eram meus 2 treinadores, o Ricardo de piscina e o Armando de musculação, a gente traçava o planejamento, a gente fazia o macrociclo meio que juntos. Qual que é o objetivo? Atenas, a gente quer ir para a final olímpica. Só que nós estamos agora, acabou Sydney, né? No momento que eu bati na parede em Sydney, e eu me lembro disso, que eu olhei o resultado final, que eu fiquei em 31º lugar na Olimpíada, eu falei assim, não é isso que eu quero para mim. Eu quero daqui a 4 anos uma final olímpica. E no momento que eu bati na parede de Sydney, eu já estava pensando nesse planejamento para 4 anos para frente. Que loucura. Então, até um pouco injusto, assim, né? Porque você faz um planejamento de 4 anos e tu tem que estar no teu melhor dia. E minha prova durava mais ou menos 1 minuto. É 1 minuto frente a 4 anos de preparação, né? Até um pouco injusto, entre aspas, assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente traçava esse planejamento para 4 anos. Olha, quais são as competições? Então, a gente vai participar dessa Copa do Mundo, a gente vai para o Sul-Americano, a gente vai tentar o índice no Pan-Americano em Santo Domingo, e tudo vai... não é impressionante, mas parece impressionante como quando você vai seguindo o planejamento que tu fez com o teu time, as coisas vão dando certo. Olha só, tudo que a gente planejou, vamos treinar aqui, vamos descansar aqui, vamos dar o pico de performance aqui. Como as coisas acontecem, né? Então, às vezes, é aquilo que o Júlio falou, sentar com o teu time, planejar e tomar uma decisão em conjunto e seguir o planejamento com disciplina, com consistência, com resiliência. Geralmente as coisas acontecem. E clareza, né? Porque clareza no que vocês querem, porque aqui você especificou exatamente, né? A gente quer aqui assim, queremos atingir esse pico de performance nesse momento, então ter a clareza e fazer esse planejamento. E o mais difícil, seguir o planejamento, né? Sim. Confiar, né? Se eu puder pegar um gancho aqui, tentar contribuir um pouco no mundo corporativo, né? A gente usa lá que assim, se tu tem uma meta grande... Vamos pegar essa meta grande, que às vezes tu olha assim, e a gente já teve cases dentro da nossa empresa mesmo, de fazer reunião de planejamento e tal, e chegar lá, não, queremos esse número aqui para o ano que vem. E daí alguém fala assim, não, mas esse número é impossível. Mas será que é impossível mesmo? Vamos pegar ele e vamos fatiar. Vamos transformar ele em pequenas metas. Então, ali tinha uma meta de 4 anos, né? Foi construindo os pequenos ganhos no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, para chegar... E no mundo corporativo é isso, né? Então, se você tem uma meta grande ou um problema grande, fatia ele em várias etapas, né? Em várias caixinhas menores, e daí vai seguindo a jornada, um degrau por vez, que você com certeza vai atingir aquele resultado ou vai resolver aquele problema que a princípio era quase que... intransponível, né? Sem solução, mas se você fatiar, picar, você consegue resolver. E é assim que a gente tem tentado evoluir dentro da nossa organização também, né? Quando a gente olha os números que a gente, graças a Deus e graças ao time, conseguiu chegar, né? Quem diria que nós íamos num curto período de espaço de tempo, né? E menos aí de 7 anos que entramos no segmento do pesado, né, da fabricação, estar fazendo aí quase 100 produtos mês, né? Passamos de 50 semi-reboques por mês
né? 30 carrocerias sobre chassis por mês. Quem diria que nós ia chegar nesse número num período? Mas nós fomos fatiando, né? Esse ano a gente vai aqui, no outro ano aqui, no outro aqui. E assim a gente tem desenhado, né, o nosso Rota 2033 aí, né? Nós temos um número, né, um planejamento traçado até 33 e depois mais um traçado até 2045, bem fatiadinho. Que é o que no esporte a gente chama de os objetivos secundários. Perfeito. Né? A gente vai, eu queria chegar na Olimpíada, mas antes eu vou na Copa do Mundo, antes eu vou no Sul-Americano, antes eu vou no Pan-Americano. São preparações, né? Exatamente. Preparações. E aí, quando a gente fala do esporte, ele tem um prazo de validade, não sei se a gente pode falar assim. E aí, ouvindo o Fischer falar, muito provavelmente ele já fez um planejamento aí de transição de carreira, porque hoje é advogado. Queria entender essa transição, como que foi esse teu planejamento, como que foi essa transição de carreira. Claro que... E ainda tu consegue, né? Também tá conciliando a natação, porque são resultados memoráveis e para ti mesmo faz parte da tua história. E conseguir trazer hoje também pro teu ambiente, para a advocacia. Como que tu fez essa transição? Fazendo Pode uma contar pra gente? aqui, eu acho que a parte da advocacia é o mais fácil. O mais difícil é ser pai. Tenho dois lá em casa. Esse é o maior desafio. Na corporação nós temos lá, o nosso time todo é 190 pessoas, né? O nosso time estamos quase em 200. Eu digo, cara, aqui a gente... Pô, a gente transita bem. Agora, ser pai é um desafio, né, cara? Desculpa a brincadeira. Mas é um desafio gostoso de enfrentar. O nosso melhor desafio, né? Mas essa questão é bastante importante, Cláudio, e bacana que tu trouxe ela para a mesa, porque eu tenho casos hoje de atletas, colegas meus, que foram medalhistas olímpicos, que me ligam e perguntam, Fischer, como é que tu fez? Eu não consigo. O que eu faço agora? Eu cheguei lá naquele objetivo que eu queria e agora eu estou perdido. Então, essa preparação para o pós-carreira esportiva, ela foi... Não vou dizer que foi 100% planejado para mim, mas foi muito influenciado pelo meu pai, né? Quando a gente é jovem, a gente tende a achar que tudo está resolvido naquele momento, né? Então, eu achava, e até tem uma questão bacana, quando eu estava no último ano da faculdade de Direito, o professor fez uma dinâmica com os alunos e perguntou assim, para cada um, né? O que eu queria, depois que pegasse o canudo, o que queria fazer? Então, teve um lá que quero advogar, quero ser juiz, quero ser promotor, procurador, delegado, e chegou para mim. Eu falei assim, professor, se tudo der errado, eu vou advogar. Porque eu estava, no meu último ano de Direito, eu estava me preparando para Atenas. Então, na minha cabeça... Estava ainda na... eu terminei a faculdade de Direito me preparando para Atenas. Ah, legal. E aí, essa outra coisa que eu falo. É possível você conciliar dois grandes desafios, né? E isso foi muito influenciado pelo meu pai. Meu pai falou assim, eu vou te dar toda a estrutura para você ser um atleta. Eu estou vendo que você gosta, eu estou vendo que você leva jeito, mas... Mas teu pai não foi atleta? Não foi não, atleta. Longe disso. Longe. Mas eu quero que você continue estudando. E ainda bem que meu pai insistiu nesse ponto, porque foi fundamental, né? A natação ainda é um esporte que ele é muito mais precoce que os outros, né? Eu até fiz um estudo para poder escrever no livro. Se tu pegar todas as Olimpíadas da Era Moderna, 1904 até atualmente, todos os pódios da natação de todas as provas. Então, são 37 provas, cada prova 3 atletas no pódio, todas as edições olímpicas. Menos de 1% desses pódios todos, masculino e feminino, o atleta tinha mais de 30 anos. Então, a natação é um esporte precoce, é curto. E essa ideia que meu pai me trouxe de você vai nadar, mas você vai estudar, foi muito importante. Porque hoje eu consigo entender a importância de ter esse diploma, de utilizar hoje como meu meio de sobrevivência, subsistência, enfim, né? Hoje como eu toco a minha vida. E aí eu trago todos esses ensinamentos do esporte para dentro do meu mundo como advogado. Porque a gente vai ter problemas também na advocacia, a gente vai perder uma causa importante, a gente vai ter uma dificuldade, vai aparecer um caso mais complexo, a gente vai perder um processo e aí acabou. Então, todos esses ensinamentos que o esporte, esse legado, essa disciplina que o esporte, essa resiliência que o esporte me ensinou, eu levo para a advocacia hoje. E eu consegui fazer essa transição. É claro que é difícil, né? O primeiro ano que eu larguei a natação para ficar, né, troquei a sunga pelo terno e gravata, assim,
Foi muito difícil. A gente sente falta, né? Daquela adrenalina da competição, de viajar, de estar na piscina. Então, eu entendo. Mas quando foi o momento que tu soube que tinha que parar? Quando eu fui para Atenas, e aí eu fiz mais um ciclo olímpico. Uhum. E aí eu tentei o índice para Pequim, em 2008, e eu fiz o índice olímpico. Mas a gente teve naquela ocasião, vamos dizer assim, uma aberração da natureza no esporte olímpico brasileiro da natação. Porque geralmente a gente tem no máximo 2 atletas classificados. E naquela ocasião, no 100 metros nado peito, que era a minha prova, a gente teve excepcionalmente 4 atletas com índice olímpico. Caramba. Isso nunca mais aconteceu no esporte brasileiro, na natação brasileira. Uma prova com 4 atletas com o índice mínimo para os Jogos Olímpicos, que é uma marca, geralmente para você conseguir essa marca, é uma marca super difícil de ser alcançada. E aí, como cada país só pode levar 2 por prova, eu não fiquei entre os 2 primeiros, mesmo tendo o índice olímpico, eu não fui para a Olimpíada. E aí, dali para frente, a gente consegue perceber que a nossa performance vai diminuindo. Já tinha 28 anos. Eu ia te perguntar isso, a idade. Próximo dos 30 anos, aí você vê que os resultados são conquistados por atletas mais jovens. Enfim, você vai percebendo. Normal da natureza do corpo, né? Claro, e aí você entra num relacionamento, você pensa em criar uma família, você quer avançar profissionalmente. Então, a sua mente que antes estava 100% dedicada para aquele esporte, agora já está tendo variações, outras preocupações. Isso é natural, né? Isso faz parte do ciclo esportivo e do ciclo das pessoas. Você começa e, de repente, eu troquei... A gente escuta falar, né? Eu fiz direito e não gostei, desisti, fui fazer medicina, hoje o cara é médico. Eu já ouvi relatos desse tipo, né? Então, às vezes a gente está num caminho e não tem nenhum problema. Cara, não é isso que eu estou gostando, eu vou mudar e vou... Transição é difícil? Claro que é. Mas ela é possível. Então, para mim, foi difícil, obviamente, mas eu consegui trazer esses ensinamentos para o que eu faço hoje e acho que eu estou conseguindo trilhar um bom caminho aí na advocacia também. Legal. Se me permitirem quebrar o protocolo e o nosso roteiro, eu até vou olhar para as câmeras, pegando o gancho aqui do Fischer. Eu acho que nós temos que deixar aqui um agradecimento a todos os pais, a todas as mães que incentivam os seus filhos, que brigam com seus filhos para estudarem. Vou falar por mim. Demorei para compreender o meu pai e minha mãe, que sempre puxavam minha orelha e exigiam que estudasse, que tirasse boas notas, que fizesse cursos paralelos, enquanto outros estavam, às vezes, só brincando. Então, a gente lá atrás fica brabo, né, com o pai, com a mãe. Então, eu quero deixar aqui um agradecimento geral para todos os pais e todas as mães aí que incentivam os seus filhos a estudarem aí. E lembrando, né, que o meio, ele influencia, mas não determina. Porque, às vezes, a gente está numa situação que a gente não se vê favorável ou pensa, não vou conseguir chegar nesse nível, mas sempre a gente ter esse ensinamento aqui que o Fischer trouxe para a gente. Influencia, mas não determina. E o plano B, né, Cláudia? Eu acho que dá um gancho também de plano B, né? A gente sempre tem que ter um plano B. Isso, e como a gente já está indo para esse plano B, antes disso, quem quiser conhecer a história melhor, então, do Fischer como atleta, tem o livro dele, né? E aqui, pelo jeito, tem bastante detalhe da história, né? E aí a gente vai, então, o Fischer, né, trouxe pra gente aqui, também tá sorteando. Depois a gente vai, o pessoal segue lá a gente no Instagram e a gente vai estar mostrando como que você vai estar participando e levar o livro, então, do Fischer. Continuando. Bora lá. Do planejamento. Então, até falando um pouquinho do livro, né? Como bom atleta que fui, pelo menos na tentativa de ser melhor, o desafio para mim sempre foi algo importante, né? Então, aquela brincadeira que a gente faz, eu sempre quis ter uma sarna para me coçar, né? Então, acabei achando a minha sarna, que era escrever um livro. Na verdade, foi muito... não foi assim... preparado a história do livro, né? Quando meu filho Pedro nasceu, em 2015, eu já não era mais um atleta de alto rendimento e eu queria deixar para ele uma cartinha de como foi o início e o que eu precisei fazer para chegar na Olimpíada.
E essa cartinha acabou virando 635 páginas. Né? Caramba! Eu comecei algumas madrugadas a escrever a história. Quando eu era pequeno, porque muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu tive tuberculose óssea, uma forma rara de tuberculose, e a bactéria estava comendo o meu fêmur, então eu mancava quando criancinha pequena. Caramba. E foi difícil de descobrir esse diagnóstico. E depois eu também tinha um quadro leve de bronquite, enfim. Eu não, vamos dizer assim, eu não era um atleta nato. Eu fui descobrindo as minhas qualidades durante a minha construção como pessoa e como criança, né? Então, eu fui contando para o Pedro algumas madrugadas, digitando, de repente eu tinha lá 600 páginas escritas e aí veio a ideia de contar um pouquinho da minha história no livro. Então, essa transição faz parte do final do livro, porque eu acho que é importante a gente saber que o esporte é bacana, o esporte ensina muitas coisas, mas ele não é tudo, né? E a gente tem que saber o plano B. A gente tem que ter um plano B, a gente tem que entender e tentar tirar o melhor de cada um, né? Vou tirar o melhor dessa situação para transformar meu plano B no meu plano A, e depois o plano A pode acabar virando o B, enfim. Tudo é mutável nas nossas vidas, né? A gente tem que entender, como eu falei lá no começo, o processo. O processo é muito importante, a gente ter prazer em estar dentro do processo, focado, disciplinado, tendo a felicidade e a alegria de cumprir cada uma das fases do processo. Porque quando você chega lá na frente, mesmo que você não conquiste aquele objetivo traçado, você olha para trás e fala, pô, mas o processo foi bem feito, foi prazeroso, foi gostoso, eu aprendi muita coisa. Então, eu foco muito no processo, que eu acho que é a chave para a gente tentar, vamos dizer assim, ser feliz nessa vida. Agradecer e comemorar as conquistas, né? Dependendo do tamanho das conquistas, né? E aqui são ciclos que se fecham, né, Cláudia? Exatamente. Quando a gente fala de ciclo no corporativo também, e eu acho que ele trouxe esse insight também para a gente estar refletindo, né? Que é o final de cada episódio, e a gente já está se encaminhando para o final, e eu sei que tem muita coisa para a gente perguntar e falar, mas esses encerramentos de ciclo, esse insight que tu trouxe para a gente estar também refletindo sobre as rotas que a gente vai tomar daqui para frente, eu acho que primeiro saber quando começar, e eu acho que aí tu já soube desde muito cedo, mas também saber quando começar a planejar o plano B, né? Saber quando parar. Mas parar algum ciclo, né? Não que a gente vai parar de tudo que a gente faz, mas eu acho que esse insight foi bem importante, bem legal a gente estar aqui também refletindo sobre isso. Saber quando começar, mas também já se organizar quando que eu encerro esse ciclo. Né? Eu acho que isso para mim foi um insight bem, bem legal e a gente traz para o mundo corporativo. Eduardo, eu quero te agradecer muitíssimo. Aqui o nosso backstage, a gente pode falar também o Sandro, né, que me respondeu muito prontamente para a gente organizar aqui as agendas, para conseguir estar trazendo o Fischer, para a gente estar conseguindo trazer essa história. Uma rota trilhada brilhantemente. Obrigado. E muito obrigada por estar compartilhando isso com a gente. A gente vai estar sorteando o livro, né? Então, também quem quiser conhecer um pouquinho mais do Fischer, conhecer a Joinville Implementos, podem nos seguir nas redes sociais, no nosso site. Agradecer a Jana também da Olab, que está aqui no backstage. A gente falou tanto, né, dessas pessoas que nos ajudam com os nossos resultados. E a gente tem que também falar aqui do nosso pessoal, o pessoal aqui das câmeras, que deixaram tudo organizadinho aqui para a gente. E eu queria, então, que vocês deixassem a mensagem final para a gente estar finalizando o primeiro episódio. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer enorme. Eu sempre gosto muito de falar sobre esporte e sobre essas qualidades que o esporte ensina para nós todos, né? E acho que a mensagem final que eu deixo é justamente a gente focar no processo. Saber que depende de nós, né? Depende de você que está aí assistindo. Não terceirize os seus anseios e os seus objetivos. Foque neles, foque no processo, né? A gente quer o objetivo final e a gente traça um objetivo grande lá na frente, mas não fica olhando só lá na frente no objetivo. Até porque o futuro é algo muito incerto. E se a gente ficar só pensando no futuro, a gente gera um pouco de ansiedade, né? Inclusive, os especialistas falam que a ansiedade é gerada por isso, por você só ficar pensando no futuro, que é algo inexistente, né? Então, a gente focar muito no processo, e o esporte me ensinou muito isso. Um treino depois do outro, com disciplina, com consistência, né? E com resiliência. Então, se eu pudesse deixar um recado que foi muito útil para mim durante a minha vida esportiva, é o foco no processo, com consistência e com alegria.
Porque, independentemente se você vai ou não alcançar lá na frente o resultado, se o processo foi bem feito, se você conquistou muitos aprendizados no processo, mesmo que o resultado não venha, você já ganhou. E aí o sucesso é mais fácil de alcançar. Legal. Legal. Fiquei com uma responsabilidade grande, né, Cláudia? Então. Fischer, obrigado aí por ter aceito o nosso convite aí, desse bate-papo. Espero que a gente tenha podido contribuir, deixar aí inspirações, né, para os nossos parceiros aí, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, nosso time, nossos amigos, né, para a comunidade como um todo, que esse é o espírito do Gympcast, né, poder contribuir, né, com a comunidade, né, com conhecimentos, né, com aprendizagem e botando mais um temperinho aqui na fala do Fischer aqui, né, gratidão pelas conquistas. Eu acho que a gente tem que ter gratidão por todas as nossas conquistas e manter a disciplina, foco e fé. Eu acho que isso aí move montanhas, né, no jargão aí, e a gente consegue atingir os objetivos maiores que às vezes a gente olha e parece ser impossíveis, mas com processo, com disciplina, com foco, com fé, muito trabalho e responsabilidade. Não dá para terceirizar a nossa responsabilidade para os outros. A gente sim alcança grandes conquistas, aí, grandes metas. E é uma honra poder estar aqui nessa mesa e poder contribuir um pouco aí, trazendo motivação e, quem sabe, inspiração para as pessoas, para a comunidade como um todo. Obrigado, Cláudio, obrigado, Fischer, obrigado a todo o time aí aqui do Backstage e os que estão fora daqui também, né? Também. Nosso time que está lá na corporação, né? Que está lá na nossa companhia, lá fazendo acontecer, né? Produzindo aí excelentes equipamentos, excelentes implementos rodoviários para concretizar a mobilidade de carga aí no nosso Brasil, aí no nosso Mercosul como um todo. Muito obrigado aí, Cláudia, e a todos. Hoje tivemos o privilégio, então, de conhecer a jornada do Eduardo Fischer, um atleta olímpico que compartilhou com a gente a sua jornada. E aí a gente finaliza o primeiro episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente vai estar fazendo o sorteio também. E até breve no segundo episódio.